Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Provérbios capítulo 8, verso de número 34. Provérbios capítulo 8, verso de número 34. Nós iremos considerar um tema que julgo oportuno para refletirmos e pensarmos nesta manhã, bem como à noite. Nós vamos pensar hoje sobre preparando-se para ouvir a pregação. Provérbios capítulo 8, verso de número 34, irmãos, assim nos diz a palavra do Senhor. Feliz o homem que me dá ouvidos, falando dia a dia, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus bendito, a Tua palavra está aberta para ser exposta. Rogo a Ti, Senhor, que sejas gracioso comigo e que me uses, ó Pai, para o Teu louvor. Que a Tua palavra seja exposta com clareza, que aqueles que aqui estão possam ser edificados por Ti, estejam com os ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem a nos falar acerca de como devemos nos preparar para ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, dá-nos graça, não somente aos ouvintes, mas a mim, na exposição da Tua palavra, desta doutrina, dá-me vigor físico, ó Deus, mas, sobretudo, espiritual, clareza de pensamento e Pai, que o Teu povo seja edificado, consolado, exortado, instruído, ó Pai, pela Tua palavra. Fala, ó Deus, com a Tua igreja, é o que Te peço, em nome do Teu Filho, Senhor, Jesus Cristo. Amém. Ouvir pregação, irmãos, é algo que diz respeito à vida ou morte. Ouvir pregação ou a pregação envolve sempre vida ou morte. Essa é a realidade como posta na própria Escritura. É cheiro de vida para a vida, para alguns, cheiro de morte para a morte, para outros. Então, ouvir sermão é algo seríssimo e trata-se de algo, irmãos, muito sério, porque aquele que fala, como veremos, por meio da sua palavra, é o próprio Senhor e não dá ouvidos à palavra de Deus adequadamente, devidamente, com a preparação devida, é rejeitar, é não se apropriar, é não se beneficiar devidamente daquilo que o Senhor Deus tem a falar. E então assim acabamos experimentando não grandes bênçãos, mas podemos acabar saindo até mesmo pior do que quando nós entramos para ouvir a pregação. Então, ouvir pregação não é algo simples, não é algo que devemos tratar como se fosse qualquer coisa, mas devemos, inclusive, nos preparar para que possamos ouvir bem e sermos edificados. O texto que nós vimos agora e lemos, feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. É uma das referências bíblicas que está na pergunta de número 160 do Catecismo Maior, tratando sobre o dever daqueles que escutam a palavra, tratando sobre a diligência que se deve ter para ouvir a palavra. Como disse alguém, aqui nesse texto, no capítulo de número 8 de Provérbios, onde nós encontramos a sabedoria falando, a sabedoria que é Cristo, aquele que existe antes de tudo, já a sabedoria estava lá. Cristo, que é a sabedoria, aquele que fala
em Provérbios capítulo 8, aquele que fala na Escritura é aquele que nos exorta. Então, uma exortação para que ouçamos aqui, nesse texto, e obedeçamos à voz da sabedoria. Há aqui, irmãos, um chamado para que prestemos atenção e cumpramos as boas instruções, irmãos, que a palavra de Deus nos dá por meio da sua palavra, por meio dos seus ministros. E que possamos também, nós somos chamados a discernir nelas a voz de Cristo, como ovelhas que conhecem a voz do seu pastor. Então, tanto ler a palavra é algo que nós devemos fazer com temor, mas também somos chamados a nos submetermos à sua palavra pregada e a bendizermos ao nosso Deus, tanto por uma quanto por outra. Devemos, irmãos, ouvir a sabedoria, a palavra de Cristo, o próprio Cristo falando, atentando para as suas palavras, de modo, irmãos, a vigiarmos diariamente as suas portas, na expectativa de recebermos do nosso Deus aquilo que Ele tem a falar. E então, estaremos vigiando, observando, ansiando, desejando, aspirando as portas da sabedoria para ouvirmos o nosso Deus falar. Faremos isso, irmãos, como mendigo à espera de esmolas, como um cliente paciente em busca de conselhos, e esperar como servos, com humildade, paciência e observância disposta junto às suas portas, disse o puritano. Então, note, irmãos, que esse texto nos convida a, de fato, ouvir, diz Provérbios 8, 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Verso 33. Ouvi o ensino, seres sábios. Feliz o homem que me dá ouvidos. Então, note, irmãos, como é urgente o convite do nosso Deus, de Cristo, à sabedoria, por meio da sua palavra, a que sejamos diligentes no ouvir a sua palavra pregada. Mas então, o que é pregação, irmãos? E poderíamos considerar brevemente os seguintes, à luz do texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. A palavra de Deus nos diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega, anuncia, conjuro-te. Prega a palavra, Timóteo. Então, a pregação da palavra, irmãos, como define o Dr. Joseph Piper, é a explicação e aplicação da palavra de Deus urgente, que Deus usa para reunir e abençoar os seus eleitos. Ele diz mais, é urgente e solene explicação e aplicação da palavra de Deus, pela qual Cristo reúne e aperfeiçoa seus eleitos. A pregação é essa autoritativa e pública proclamação de Deus por homens separados para essa tarefa. Com homens separados para essa tarefa. Como diz um puritano, William Perkins, ele diz: pregar a palavra é profetizar em nome de Cristo e da parte dele. Por meio da pregação, aqueles que ouvem são chamados ao estado da graça e preservados nela. Então, irmãos, Deus fala por meio da pregação. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, nos diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes
não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, a pregação da palavra, irmãos, é o próprio Deus falando. Quando o pregador expõe fielmente a palavra, é o próprio Cristo, a sabedoria, falando. A segunda confissão helvética, irmãos, nos apresenta o seguinte, dizendo: a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Portanto, quando esta palavra de Deus é agora anunciada na igreja por pregadores legitimamente chamados, cremos que a própria palavra de Deus é anunciada e recebida pelos fiéis. Então, a pregação da palavra, irmãos, fiel, é a própria palavra do nosso Deus. E devemos, então, atentar para isto com seriedade, entendendo que aquele que fala é o Senhor e que o ministro é apenas um instrumento da parte de Deus. Nós não temos uma autoridade inerente a nós. A nossa autoridade é relativa, é derivada, é delegada por Deus. E só temos autoridade quando falamos através da palavra, quando falamos a Escritura, quando proclamamos a sua verdade. E todos são, portanto, chamados a atender à voz do Senhor. Então, a palavra ela deve ser anunciada. E a tarefa do pregador, como diz alguém, o do pregador é expor as Escrituras no meio da igreja adoradora, pregando com a expectativa de que Deus fará, por meio de sua frágil palavra humana, o que ele faz através da palavra de seus profetas no passado. Pela graça de Deus, a palavra que sai da boca do homem se tornará também a palavra que procede do próprio Deus, com todo o poder e eficácia da palavra do Criador e Redentor. Portanto, a pregação deve ser realizada e a palavra do pregador deve ser ouvida na expectativa de que Cristo, o mediador, virá e manifestará sua presença onde o Evangelho é pregado, fazendo com que os homens ouçam sua voz através da voz do ministro. Então, atentem, irmãos, para este fato. Considerando, então, o que é a pregação, que a pregação é a palavra de Deus quando fiel, e que devemos atentar para estas palavras do próprio Cristo, a sabedoria, falando conosco, devemos então, irmãos, nos preparar para isso. A pergunta de número 160 do Catecismo Maior nos diz o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada. Resposta: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração. Que atendam a ela com diligência, preparação e oração. E é sobre isto que nós falaremos. Vejam, irmãos, nós devemos entender que tanto o pregador quanto o ouvinte devem se preparar para seus papéis. O meu papel é pregar e o de vocês, ouvir a pregação. Não é apenas, irmãos, o pregador que deve se preparar para pregar, mas o ouvinte deve se preparar para ouvir. O que mais deve ser preparado? O semeador ou o solo? O que mais, irmãos, deve ser preparado? O semeador ou o solo que receberá a palavra semeada? Ambos, irmãos, ambos devem se preparar. O ministro no seu dever e vocês, como membros da Igreja de Cristo, no dever de ouvir o Senhor falar por meio da sua palavra. Então, tanto um quanto o outro devem estar prontos neste dia do Senhor para atentar às palavras de Cristo. Como disse Ryken, a primeira coisa é a alma estar preparada. A maioria das pessoas assume que o sermão começa quando o pastor abre a boca no domingo.
Entretanto, ouvir um sermão ou uma pregação começa na semana anterior. Começa na semana anterior. Antecede o domingo. São nos dias que nós tivemos na semana, preparando-nos para o dia do Senhor e preparando-nos para ouvirmos a sua voz. Então, irmãos, eu repito, devemos nos preparar para ouvir a palavra pregada, a palavra do nosso Deus. Diz assim a Escritura em 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E a palavra do nosso Deus, em Lucas, capítulo 8, verso de número 18, irmãos, diz: Vede, pois, como ouvis. Vede, pois, como ouvis. Um chamado, irmãos, ao dever de ouvirmos a palavra. Então, veja, irmãos, nós devemos considerar o quanto necessitamos, irmãos, da instrução fornecida pela palavra. Nós necessitamos, todos nós, diariamente, irmãos, da instrução, da palavra fornecida, sobretudo, pela pregação da palavra. As verdades, irmãos, pregadas, são um meio através do qual nos é trazido à memória a vontade do nosso Senhor para nossas vidas. Além disso, irmãos, devemos lembrar que Deus instituiu a pregação para a sua glória, para a glória do seu nome e também para o benefício de cada um de nós. Por quê? Pois essa palavra é poder de Deus para a salvação. Como disse o puritano Thomas Watson, venha com um santo apetite pela palavra. Um bom apetite também faz uma boa digestão. Então, isso é algo que é imposto sobre nós. Devemos vir para ouvir a palavra com toda a devida atenção, aspirando sinceramente em nossa alma para ouvirmos as palavras do nosso Deus. Como disse o texto que nós vimos, bem-aventurado o homem que me dá ouvido à sabedoria, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Que anseio, irmãos, pela palavra do nosso Deus. Será que o nosso coração anseia, aspira assim pelas palavras de Cristo? Veja, irmãos, os crentes verdadeiros, são aqueles que anseiam pelo alimento, anseiam pelo estímulo espiritual da palavra. Isso nossa alma desejará. Por isso, irmãos, nós não estaremos satisfeitos sem a pregação da palavra. Nosso coração ficará inconstante, insatisfeito, aborrecido, incomodado. Então, o que é que nós fazemos? Nós organizamos, então, as nossas vidas. Nós disciplinamos a nossa vida para garantir, irmãos, que estaremos presentes para ouvir a palavra do nosso Deus pregada, a menos que sejamos impedidos pela providência divina. Mas devemos, irmãos, nos esforçar o máximo possível para diligentemente atender à santa convocação do nosso Deus e para atender às palavras do nosso Deus que fala conosco quando seu povo se reúne com o ministro ordenado para proclamar as palavras do nosso Deus. Seu coração, irmão, aspira com diligência estar então na casa do Senhor? Como é o seu coração nos dias que antecedem o dia do Senhor? Você consegue vasculhar, você consegue verificar o que de fato se passa na sua alma antes deste dia, irmãos?
Será que você realmente deseja o genuíno leite da palavra do nosso Deus? Ah, irmãos, como deveríamos desejar e deveríamos aguardar as portas com toda a nossa força da nossa alma para ouvirmos o nosso Deus falar. Isto, irmãos, é o que o nosso Deus requer de mim e de ti, de cada um de nós em particular, de toda a igreja de Cristo em geral. Então, irmãos, que o Senhor possa dar a nós a graça de experimentarmos isto em nosso coração. Que o Senhor nos conceda isto. E devemos, irmãos, não somente nos esforçar para isso, mas devemos, irmãos, além de nos esforçar, devemos clamar ao nosso Senhor. Devemos suplicar ao nosso Deus. Devemos clamar a Ele, a fim de que Ele nos dê um coração, irmãos, disposto para ouvir. Somos tão dispostos a ouvir tantas coisas. Buscamos diligentemente ouvir as notícias, as novidades que surgem, coisas novas que aparecem, informações que o mundo pode nos trazer, concernente à cultura, ao empreendimento, quanto aos nossos negócios. Temos um interesse diligente de estar em busca daquilo que vai trazer algum tipo de benefício material para nós. Somos prontos para ouvirmos aquilo que nos trará algum benefício material. Nos preparamos para adquirir o que precisamos. Procuramos estudar, procuramos então encontrar aquilo que nós desejamos e ansiamos por isso. Muitas vezes até nesse dia, nós ansiamos e desejamos mais a segunda-feira para que possamos entrar na nossa labuta de trabalho, para que possamos então ganhar o nosso dinheiro do que aspiramos por este dia. Se desejamos, irmãos, tantas coisas para o nosso benefício material, quanto mais deveríamos nós desejar benefícios para a nossa própria alma. As questões da alma, irmãos, são muito mais importantes do que as questões simplesmente materiais com as quais nós nos envolvemos nesta vida. Então, irmãos, perceba, trata-se de algo sério, trata-se de um dever, irmãos, que nós devemos atender com toda a disposição da nossa alma. Pergunto, irmão, mais uma vez, qual é a disposição do seu coração quando você vem à casa do Senhor para ouvir a sua palavra ser anunciada? Irmãos, provavelmente, a razão de virmos à casa do Senhor com frieza, com indisposição, com animosidade, com menor desejo de ouvir a palavra do Senhor, é exatamente porque nós não nos preparamos para isso. Porque nós não nos preparamos. Veja, irmãos, nós devemos nos preparar através dos meios que o nosso Deus nos deu para isso. O nosso Deus nos deu a oração como um meio importante para isso. Veja, a oração. A palavra do Senhor no Salmo 119, 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Efésios 6, 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. A oração pelos santos, a oração por nós mesmos, a oração pelos ministros do Evangelho. Notem, irmãos, que Deus, o nosso Deus, Javé, em Cristo, pelo Espírito, Ele é alguém que promete abençoar seu povo por meio da pregação da palavra. Veja, irmãos, é desejo do nosso Deus. O nosso Senhor, Ele anseia que a sua palavra frutifique em nossa alma. Ele deseja que nós escutemos a sua palavra.
E Ele providencia, irmãos, os meios para isso. O nosso Deus faz isto. O nosso Senhor sabe da necessidade da nossa alma. Mas devemos estar nós, igualmente, conscientes, irmãos, da necessidade da nossa alma. O que devemos fazer conscientes disso? Devemos então, irmãos, rogar a Ele, que Ele conceda a nós aquilo que prometeu. Aquilo que prometeu. Perseverando então, irmãos, em oração, até que nós sejamos abençoados por meio da pregação da sua palavra. Como disse um comentarista do passado, do Catecismo Maior, comentando a pergunta 160, ele vai nos chamar a argumentarmos nas orações ao nosso Deus. Argumentos, irmãos, são extraídos das promessas de Deus. Então, quando nós nos argumentamos extraindo das promessas de Deus que Ele fez de sua presença com seu povo, quando este povo se une em adoração pública e solene para ouvir a sua palavra. Então temos argumentos para apresentar a Deus: Senhor, o Senhor prometeu edificar o teu povo por meio da tua palavra. Abençoa e edifica o teu povo por meio da tua palavra. Podemos argumentar, irmãos, que a instrução humana, sem o ensino do Espírito, é insuficiente para nos guiar em toda a verdade de que Cristo prometeu, que o Espírito seria dado ao seu povo para esse fim. Então podemos suplicar ao nosso Deus por isso também. Podemos também, irmãos, apresentar diante de Deus nossa incapacidade de ouvir corretamente sua palavra. Somos dispersos, nos rapidamente desviamos os nossos olhos e os nossos pensamentos. Somos indispostos, irmãos. A nossa alma não está preparada muitas vezes para que ouçamos a palavra do nosso Senhor. Então, podemos dizer e orar para Ele, apresentando: Senhor, como eu sou incapaz e frágil, como eu sou negligente e irresponsável na minha preparação, ó Deus. Mas, ó Senhor, dá-me graça para que eu possa não somente me preparar, mas para que eu possa ouvir o Senhor falar sem qualquer tipo de impedimento ou barreira externa ou interna no meu próprio coração. Irmãos, como devemos estar conscientes da nossa miséria neste sentido. Como devemos estar conscientes de que o nosso Senhor, Ele está pronto a nos abençoar, dando-nos ouvidos prontos para ouvir. Devemos entender também, irmãos, que as forças de nossa natureza corrupta tentam impedir-nos de receber um proveito da pregação da palavra. Nós lutamos constantemente contra Satanás e o mundo, mas diariamente também com a carne. O espírito militando contra a carne contra o espírito. E é uma luta sendo travada. E a nossa corrupção, irmãos, é real. Ainda não estamos plenamente santificados. Então, a nossa natureza é indisposta, nos impede, muitas vezes, de receber a palavra com o proveito adequado. Os esforços que Satanás frequentemente emprega em conjunto com a nossa corrupção. Para quê? Para arrebatar, como expressa nosso Salvador na parábola, a semente que foi semeada em nosso coração, tornando-a infrutífera. Ele vai querer tomar. Ele vai se utilizar das nossas próprias corrupções para que não demos, irmãos, ouvidos à palavra do Senhor. Podemos ainda argumentar diante de Deus, irmãos, sobre as consequências desastrosas de ouvirmos a palavra sem proveito, o que deixa a nossa alma em pior estado do que antes. Como o apóstolo Paulo, irmãos, diz em seu ministério, ele era, para alguns, cheiro de morte
para a morte. Também podemos, irmãos, argumentar que a glória de Deus se manifesta na eficácia da palavra pregada para a salvação e edificação dos ouvintes. Ó Deus, a tua glória está em jogo. Ajuda-me a ouvir com proveito a tua palavra. Podemos, irmãos, ainda argumentar que ele geralmente dispensa sua graça por meio da pregação da palavra. Que ele, irmãos, nos encoraje a esperá-la e que ele nos encoraje a buscá-la dessa maneira. Multidões, irmãos, diz o puritano, de santos, tanto na terra como no céu, experimentaram sua presença sobre a pregação da palavra. Assim, podemos esperar e confiar que também seremos admitidos a essa mesma bênção. Então, foi para eles e é para nós. Nós devemos então orar ao Senhor da mesma forma que abençoaste a outros, ó Deus. Abençoa-me a mim, para que eu possa tirar o devido proveito do que tu tens a falar por boca dos teus ministros. Dentre outras coisas, devemos desejar que Deus assista aos seus ministros na pregação da palavra, para que aquilo que for anunciado esteja em conformidade com sua mente e vontade. Que seja pregado de modo a alcançar as consciências dos ouvintes. Que seus entendimentos sejam iluminados e que possam recebê-la com fé e amor. E que todas as corrupções e tentações que possam impedir seu efeito sejam afastadas. Essas e outras petições semelhantes devem ser feitas a Deus em oração, não apenas por nós mesmos, mas também por todos aqueles que participarão dessa ordenança conosco. Então, mais uma vez, irmãos, nós precisamos rogar a Deus. Você tem orado ao Senhor? Você vem orando durante a semana pelo culto, pela adoração a Deus, pela pregação do Evangelho, pela sua alma, pelos ouvintes outros? Você suplica, irmãos, a Deus por isso? Ou, pelo menos no sábado, antecedendo o Shabat, o dia do Senhor, você se reúne com sua família para rogar a Deus pela sua alma, para que sua alma esteja aberta para ouvir a palavra. Você roga para que os outros crentes estejam com o coração prontos para ouvir a palavra. Você roga para que o Senhor abra o coração dos ímpios para que escutem a palavra de Deus. Você roga ao Senhor para que Ele expurgue do seu coração os interesses seus outros da semana, os seus negócios, os seus empreendimentos. Você roga ao Senhor que lhe dê um coração pronto, absolutamente pronto para ouvir Deus falar, irmão. Ó, irmãos, como deveríamos desejar isso e orar por isso? Como deveríamos, irmãos, suplicar a Deus que Ele fale conosco e que Ele prepare a nossa alma. Nós não tiramos o devido proveito da pregação da palavra, porque nós não preparamos o nosso coração diligentemente. Repito, irmãos, somos negligentes nesse dever. Nos envolvemos no sábado com muitas atividades. À tarde do sábado, com muitas atividades. À noite do sábado, com muitas atividades. Preenchemos a nossa mente com tantas coisas fúteis muitas vezes, mas não enchemos a nossa mente com a vontade do nosso Senhor para nós. Como haveremos de tirar proveito então da palavra? Note, irmãos, que a culpa é nossa. Deus fala, irmãos. Nós é que não ouvimos a palavra do nosso Senhor, porque não esperamos as portas como deveríamos esperar para ouvir o Senhor falar e não rogamos a Ele por isso. A oração, irmãos, então, deve ser feita por todos e deve ser feita também pelos ministros da palavra. Como, irmãos, devemos rogar
eu por mim e por outros ministros, e vocês pelos pastores, para que ao abrir a boca proclamem a palavra de Deus. Se vocês querem ser abençoados, irmãos, roguem a Deus assim. Veja o que diz a palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Paulo pede oração por ele e pelos demais ministros, para que a palavra de Deus possa frutificar, abençoar e para que eles possam ser usados. Veja, irmãos, se o apóstolo Paulo, com tantos dons extraordinários que possuía, rogou por isso, quanto mais nós, ministros comuns da palavra, necessitamos da oração da igreja. Necessitamos da oração da igreja. Você tem orado por seu pastor? Você tem orado pela pregação da palavra? Você tem orado para que o Senhor me use na pregação da palavra? Você tem suplicado sinceramente por isso? Ou você tem negligenciado este dever? Assim você negligencia não somente o pastor, mas a sua própria alma. Para que você seja beneficiado, irmão, e abençoado, ore por ti e ore pelos ministros da palavra de Cristo. Não somente por mim, mas para todos quantos se levantam nos púlpitos da igreja para anunciar a sua palavra. Pergunto, irmãos, mais uma vez, você tem feito isso? Você tem orado por isso? Como você tem lidado com esse dever? Poderia dizer, irmãos, que, lamentavelmente, a maioria dos crentes não fazem uma oração sequer por suas almas, pelos seus irmãos e pelos ministros da palavra. Daí, irmãos, a nossa alma tão pouco nutrida com as verdades de Deus. Você é fraco e frágil, débil no saber e no viver para o Senhor, porque você negligencia o seu dever de orar e de se preparar para ouvir a pregação da palavra. Nós, irmãos, deveríamos lamentar por isso. Deveríamos corar de vergonha diante do Senhor, por negligenciarmos tão grande meio para sermos edificados pela sua palavra. Devemos, irmãos, não somente isto, devemos nos utilizar de todos os meios que o Senhor nos dá para edificação, a fim de que torne a palavra dele eficaz em nossa alma. Então, irmãos, o Senhor nos dá tantos meios e oportunidades. Não podemos dizer que o Senhor não tem nos dado meios para preparação devida, além da disposição sincera de coração e a diligência para ouvir, além da oração que devemos fazer ao nosso Deus com toda a preparação. Devemos, irmãos, nos dedicar à leitura. É um dos meios através do qual a nossa alma é aquecida para ouvirmos a palavra do nosso Deus ser anunciada. Então, no dia que antecede o domingo, como em todos os outros dias você deveria fazer, leia a palavra. Leia a Escritura. Leia o texto que o pastor vai expor. Leia com toda a atenção devida e reverência. Leia a palavra encharcando a sua mente com a glória de Cristo e a glória da obra de Cristo. Encharque a sua mente com aquilo que é bom, não com futilidades, não com bobagens, não com coisas que podem, irmãos, nos distrair do nosso alvo, que é ouvir Cristo falar no seu santo dia. Então, irmãos, leia a Escritura e pegue aquele texto. Caso leia o texto que o pastor vai expor, medite nele. Extraia dele as verdades, para que você então possa estar mais pronto ainda para quando o ministro subir ao púlpito, para que ele, ao falar, você consiga entender por estar já familiarizado com a verdade de Deus, lida e meditada. Você tem lido a palavra, irmão?
de domingo a domingo? Você tem lido a palavra preparando o seu coração com propósito no dia de sábado para que possa estar na casa do Senhor com um coração aquecido? Você se levanta no dia do Senhor, antes de vir à casa do Senhor, roga a Deus e lê a sua palavra, preparando a sua alma para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, que não estejamos sendo negligentes neste dever. Mas veja, irmãos, nós meditamos em tudo isto, meditamos na glória do Senhor, na glória de Cristo, na bênção dele, que ele nos promete em nos abençoar por meio da palavra. Mas podemos também, irmãos, além deste meio indispensável e fundamental, podemos também ler bons livros. A leitura de bons livros, de sermões, de pregações, de textos escritos por homens que servem para aquecer a nossa alma, para estarmos na casa do nosso Deus prontos. Há tantos livros, irmãos, proveitosos, há tanta coisa boa que podemos ler, para que possamos, durante toda a semana, nutrir a nossa alma, mas no sábado especialmente, preparar o nosso coração para estarmos diante do nosso Deus que fala por meio da palavra. Ler, ouvir pregações. Você pode ouvir sermões. Há tantos, irmãos, e tantos meios para ouvir. Sermões que nos chamem ao nosso dever. Sermões que falem poderosamente a nossa própria alma por meio de homens que estão interessados no bem da nossa alma. Irmãos, são meios estes que temos, como tantos outros. O culto doméstico, diariamente, é algo que nos prepara para esse dia. Não negligencie este dever. Homens da casa, não negligenciem o dever de abrir a Bíblia na sua casa para nutrir a alma dos seus filhos e esposa, para que possam estar na casa do Senhor prontos para ouvir, participar das reuniões de oração e outras ocasiões oportunas em que a palavra de Deus é aberta para a nossa edificação. É também um meio para preparar a nossa alma para ouvirmos Cristo falar. E devemos então, irmãos, também, considerando tudo isso, e considerando a probabilidade grande de falharmos miseravelmente em todos esses deveres de preparação, devemos confessar ao nosso Deus a nossa miséria e o nosso pecado, pedindo perdão a Ele pela nossa negligência e pela nossa falta de preparação para ouvirmos a sua voz. E então clamamos mais uma vez a Ele, que Ele seja misericordioso conosco e nos conceda mais uma ocasião oportuna para prepararmos a nossa alma para ouvirmos Ele falar aos nossos corações. Irmãos, pregação da palavra e ouvir a pregação da palavra é coisa de vida ou morte. Ou você viverá, ou você morrerá. Dependerá isso do modo que você escuta a pregação da palavra. Se envolve então, irmãos, vida ou morte, como deveríamos buscar o nosso Deus para que Ele nos ajude e nos dê vida nesse momento. Então, irmãos, queres tratar, queres nutrir, queres edificar a tua alma, queres consolo para as tuas maiores angústias, queres orientação para um viver santo, próspero, bom, que glorifique a Deus nesta vida, queres ser uma bênção para a igreja e para aqueles que estão ao seu redor, queres ser instrumento de Deus no testemunho do Evangelho neste mundo para a salvação dos perdidos, queres, irmão, impactar o mundo com um testemunho piedoso que dê toda a glória ao teu Deus. Queres ser um bom pai, uma boa mãe. Queres ser um bom filho, uma boa filha. Queres ser um bom patrão ou um bom funcionário. Queres, irmãos, vocês querem glorificar a Deus em tudo isto e em tantas outras coisas. Se vocês querem, irmãos, e aspiram por isso,
Tudo isso dependerá de como você escuta a pregação, de como você se prepara para ouvir o teu Deus falar no seu santo dia. Recorde-se do fato de que quando homens sobem ao púlpito, eles falam em nome de Deus. E você não pode desejar nenhuma outra coisa para ser ouvida neste dia que seja mais importante do que ouvir a palavra. Não há nada, irmãos, que é mais importante do que ouvir Deus falar. Deus fala continuamente. Não podemos nunca dizer que o Senhor não tem falado conosco. Mas se você não tem sido beneficiado, saiba que isso se dá por causa da sua falta de preparação para ouvir a voz de Cristo, a sabedoria. Encorajo os irmãos, então, a que se envolvam neste dever. E vocês verão quantos frutos bons vocês colherão ao se preparar deste modo, do melhor modo possível, para ouvir Cristo falar. A tua alma será edificada de fato. A tua alma será animada. Tu serás consolado. Teus pecados serão mortificados. Tua alma, irmão, será animada. Você vai desejar mais de Cristo, mais por Cristo. Mais força você terá para servir aquele que é o teu Salvador, o Redentor do mundo, Cristo Jesus. Você deseja tudo isso, irmão? Prepare-se para ouvir as palavras de Cristo por meio da pregação do seu Evangelho. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor, ó Deus, nós te rogamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor seja gracioso, ajudando-nos, Pai, a sermos bons ouvintes da pregação da Tua palavra. Ó Deus, tantas vezes negligenciamos este dever. Tantas vezes, ó Pai, não oramos, não lemos, não preparamos o nosso coração para estar aqui. Por essa razão, temos tão pouco proveito da Tua palavra. Não ouvimos, rejeitamos, desprezamos, entra por um ouvido, sai pelo outro, e a nossa alma definha, vai morrendo, tão fraca, porque, ó Pai, nós não nos preparamos para ouvir o Senhor falar por meio da Tua palavra. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, por esta negligência. Perdoa-nos, Pai, por este pecado cometido contra Ti. E dá-nos a graça, ó Pai, de sermos ouvintes, diligentes da Tua palavra. Ó Deus, capacita-nos para isso, Senhor. Ó Deus, faz-nos apegarmos aos meios que o Senhor nos deu, meios comuns e tão importantes para que possamos, Pai, edificar a nossa alma, para que ao virmos a Tua casa, no Teu santo dia, para que possamos, então, ser abençoados por Ti. Ó Deus, mas também, apesar das nossas tantas falhas neste dever, ainda assim, ó Pai, não nos deixa sem a Tua palavra. Ó Deus, não retira a Tua palavra de nós, mas, ó Deus, dá-nos ainda assim da Tua palavra, despertando a nossa mente, o nosso coração, as nossas consciências, também para este dever. E que Cristo possa inundar a nossa alma, Senhor, por meio da Tua palavra. Dá-nos mais de Cristo, por meio da pregação. Dá-nos mais de Cristo, ó Deus, por meio do anúncio do Teu Evangelho. Ó Senhor, é o que nós Te rogamos, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.